Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Esse Papo é o Bicho. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais. Estou muito feliz em receber vocês, Dr. Hugo e Dr. Manuel. Quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho aí do que vocês trabalham, da rotina de vocês, o que é que vocês fazem hoje na medicina veterinária. Muito obrigado pelo convite, Fabrícia. Me chamo Hugo Paes, sou médico veterinário, sou especialista em diagnóstico por imagem e hoje atuo na administração do meu canil. Eu sou criador de cães e também atuo na parte de diagnóstico por imagem, que é na parte de ultrassom e raio-x. Sou Manuel Martins, né? Sou formado pela Universidade Federal de Campina Grande. Trabalho na Elbicho, né? Como clínico geral. Lá foi onde me acolheram, né? E eu pude desenvolver todas as minhas técnicas, né? Conhecimento na Elbicho. Estou hoje até lá. Hoje a gente vai falar, gente, um pouquinho sobre como escolher uma raça de animais, né? O tutor ele resolve adotar um animalzinho ou comprar um animalzinho. Então, como escolher o animal ideal, né, para a família? O que é que a gente precisa ficar atento? A família está disposta, disponível? Todo mundo quer colaborar, não quer colaborar? São perguntas que os tutores às vezes chegam para a gente para fazer, né? Quando a gente conhece o perfil da pessoa, fica até mais fácil de responder essas coisas. Eu tive até uma história que é bem interessante. Uma comadre me perguntou uma vez, né? Você me oriente, o que é que eu faço? Eu quero criar um animalzinho porque a minha filha está pedindo. Só que eu conheço ela desde criança, né? E aí, está escutando, não fique de mal não, porque eu estou contando a história. Né? E aí eu conheço ela desde criança. Aí eu via que o perfil dela não era para cuidar naquele momento, porque às vezes a gente vai mudando, a vida vai mudando, né? Mas naquele momento, para cuidar de um pet, né? De um pet que demandasse muita atenção, porque ela tinha uma criança pequena, enfim. E aí eu tenho certeza, olha, criar um pet é a mesma coisa que criar um filho, né, da demanda de atenção, dos cuidados, né, do gasto financeiro. E aí ela ficou, é mesmo, né, comadre, eu acho melhor não. No final, ela resolveu criar um porquinho da Índia, que dava menos trabalho, né, que dava, né, menos despesa. Ela estava indo pelo gosto da filha. A filha estava querendo, mas não entendia muito, não entendia sobre raças, então é muito importante. Isso. Se decidir comprar um cachorro, pesquisar antes de comprar. E ver se a família realmente está disposta a essa demanda de tempo, sim, né, doutor Hugo? Sim. Então, até porque é um novo membro da família, de 4 patas, né, mas que vai viver aí pelo menos de 12 a 15 anos no seio da família, né? Isso. Aí me vem, na época, a gente fala até assim, quando Semana Santa, por exemplo, os pais, às vezes, dão coelhinho. Né? Só que esquece que o coelhinho da Páscoa não só vive durante a Páscoa, né? O coelhinho da Páscoa ele vira aí um membro da família durante 7, 8 anos, dependendo aí dos cuidados que tiver. Então, fica atento a isso, né? Quer cuidar de um animalzinho, realmente esteja disposto a cuidar desse animalzinho. Mas vamos lá para as nossas perguntas, né? Vamos lá. Qual a importância de escolher uma raça ideal para a família? Doutor Hugo começa. Uma situação muito importante, porque tem até cliente que entra em contato comigo, como eu sou proprietário de canil, que às vezes pergunta, qual a raça você indica? Eu não gosto de indicar, eu gosto de quando o cliente vem já sabendo o que quer, pesquisando antes, porque cada raça tem as suas necessidades. Cada raça tem um temperamento específico, o quanto é companheiro com a família, às vezes um é mais reservado, outro é mais companheiro, mais dado. A questão da manutenção também do cão. Tem raças que exigem um cuidado de banho e tosa com mais frequência do que outras. Tem raças que têm mais odor forte do que outros. Então, nível de atividade, nível de treinabilidade, porque um cão dentro do apartamento é bom que ele seja bem educado para você ter uma rotina agradável com o seu pet. Não ter, aquele cachorro destruiu aquilo, aquele cachorro está fazendo muita traquinagem, porque isso gera até um problema dentro da família. E, às vezes, não é por conta do cachorro. Às vezes, você pega uma raça pequena, mas é de caça. Então, ele tem um nível de atividade muito alto. Ele vai brincar muito, ele vai... né? E dentro do apartamento, hoje em dia, é cada vez menor, né? Então, fica um pouco difícil. E, também, para as famílias que têm criança, é bom buscar raças que tenham um nível de agressividade praticamente zero, né? Tem uma permissividade da criança mexer, da criança, às vezes, se for muito novinho, pode puxar um cabelo e não revidar com uma mordida, por exemplo. Porque tem raças que são
mais temperamentais que devem ser evitadas. Né? Principalmente quando tiver criança, idoso envolvido, né? Isso. Às vezes a gente tem que ficar atento a esses detalhes também. Sim. E aí, de repente, eu resolvi criar um animalzinho, a minha família está preparada para receber esse animalzinho, eu vou precisar de orientações para esse bebê, né, que vai chegar, que é um Com bebê, certeza. né? Doutor Manuel, quais são as primeiras orientações? Chegou um animalzinho para o seu atendimento, quais são as primeiras orientações que você dá para aquele cliente, né? Eu peguei o animalzinho hoje, normalmente eles fazem isso, né? Eu pego o animalzinho no canil hoje, ou adotado, né? Porque às vezes os tutores também adotam em feiras de adoção. Então, pegou o animalzinho, levo para a clínica, porque eu não sei fazer absolutamente nada. E me oriente, o que é que vai acontecer, o que é que eu preciso fazer com esse bichinho. O primeiro passo foi dado, né? Que é levar ao veterinário, né? O mais correto de todos. Então, uma vez que o animal está no veterinário, né, a gente realiza o exame de triagem, né? A gente faz também o exame físico no animal para saber se o animal ele tem alguma alteração, existe alguma comorbidade ali visível, né? Se o animal ele tem algum problemazinho de pele, né? Como é que está a saúde do animal no todo, né? Depois desse exame físico, né, a gente realiza os exames também, né? Os exames de triagem para saber como é que está a saúde do pet internamente, né? Se precisa corrigir algo ou não. E aí, em seguida, o próximo passo seria a vacinação, né? Que é super importante, né? A gente seguir com o protocolo de vacinação do animal, né? Independente de ser cão ou gato, né? O ideal é que o cachorro já saia do canil com alguma vacina, pelo menos uma, mas o ideal é que seja até um pouco mais, para ele já ir mais imunizado e continuar o protocolo com o veterinário. Com o veterinário, Outra coisa que é importante é a gente ficar, né, atento quando é animalzinho adotado, por exemplo. É um animalzinho que veio de rua, né, animalzinho que a mãe não teve os cuidados de gestação corretamente. Então, o animalzinho pode vir com anemia, com verminose. Então, isso é importante, né? Saber qual é a procedência desse animalzinho que veio para que a gente não evite ter a frustração, né? Já pensou, você está ali todo animado para criar um animalzinho, aí pega o animal já vem doente, Sim, né? com E aí, certeza. então é importante a gente ficar atento a esses detalhes. A prevenção é importantíssima, né? A avaliação com clínica, a avaliação clínica do animal, ver se o animal tem anemia, se não tem anemia, né? Isso é importante que a gente faça a primeira Exatamente. triagem. Então, a vermifugação também em filhotes é super importante, principalmente nessa fase, né? e ainda mais se a mãe não teve cuidados específicos, né? Sim, E não vem de um exatamente. canil que tem essa preocupação, porque a gente também tem isso, né? Sim. A gente tem que ficar atento a isso também. De onde veio esse animal? Qual é a procedência? É uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? Quando a gente recebe um filhotinho assim. Quais são... espaço e ambiente, né? Como escolher a raça que seja melhor para apartamento e como escolher a raça que seja melhor para casa, por exemplo, né? Tem Sim. isso também? Muitos clientes me perguntam se a raça que eu crio, por exemplo, se adapta a apartamento. Qual é a raça que você cria, doutor? Eu crio o Spitz alemão, o pastor de Shetland e o pastor americano miniatura. Essas duas últimas que eu falei já são porte médio, então por isso que as pessoas perguntam, né? O Spitz é a raça do momento no Brasil, é muito comum, então é uma raça de pequeno porte e de mais fácil adaptação. Mas as outras duas também se adaptam, só que eu sempre falo das necessidades que vêm junto a ser um porte um pouco maior, né? Maior necessidade de passeios, adestrabilidade. É muito importante adestrar um cão também quando filhote, porque o que ele aprende na janela cognitiva dele, até os 7, 8 meses, ele vai levar para o resto da vida. Então, a educação nesse início também é importante. E eu também falo, independente é bom evitar cães muito pesados para apartamento, né? Porque geralmente o piso é liso, cerâmica, porcelanato, isso pode sobrecarregar as articulações, desenvolver algum problema no futuro de displasia e tudo mais, porque algumas doenças são genéticas, mas são multifatoriais também, né? Ela pode desenvolver por fatores ambientais. Um piso inadequado pode acabar gerando. O tutor também pode acelerar esse processo, né? Exatamente. Justamente com o ambiente. Eu acho que é uma rotina que a gente tem na clínica muito grande desses animais, na verdade, né? Que tem esses problemas em si, né? Isso. Com o problema articular justamente pelo ambiente incorreto que o animal vive, né? Exatamente. Uma raça inadequada para aquele local. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo, independente do porte do animal, às vezes tem cães maiores que se adaptam ao apartamento e a depender da rotina, porque tem gente que corre na praia todo dia, então já vai suprir aquela demanda de energia do cão. Então, é bom avaliar todas as questões, saúde, tamanho, exercício físico, tudo isso. Tudo isso é importante. Então, me diga aí, por exemplo,
Moro em um apartamento, tá? Eu e meu esposo. Não tenho filhos. Mentira, eu tenho 3, tá, gente? Mas não tenho filhos. E aí eu quero criar um animalzinho de pequeno porte. Me dê algumas sugestões de raça que você acha que seria interessante para a minha família. De pequeno porte é fácil, né? Eu vou falar das raças mais registradas pela CBKC nos últimos anos, né? Que é o Spitz alemão, hoje em dia, o Shih Tzu, né? Tem outras raças pequenas também, o Chihuahua, o Poodle, é uma raça super saudável, hipoalergênica, que vivedora, né? Vive muito tempo. O pessoal fala tem que... 100 anos, você cria ele 100 anos. E aí, cada raça tem uma... Mesmo sendo pequeno porte, indicada para apartamento, mas cada raça tem sua necessidade específica, né? E algumas outras. E também porte médio também pode ser, né? O pastor de Shetland já é um cão lá com uns 10 quilos, ele também se adapta super bem. Eu crio pastor de Shetland desde os 15 anos de idade e 90% dos meus clientes são de apartamento e super se adaptam. A gente tem um bocado de paciente lá, de pastor de Shetland. Eu acho fofo, eles são muito amáveis. Assim, eu acho que eles são amáveis, né? Não sei. Vamos falar um pouquinho dos comportamentos também. Vamos, sim. Me conta. Como eles são? São tranquilos? O pastor de Shetland é muito tranquilo. Só que tem um parêntese que eu sempre falo, que eles são reservados com estranhos. Então, não espere que seja um cachorro que você vai chegar com a visita em casa e ele vai fazer muita festa. Mas, ao mesmo tempo, eu já vendi até para famílias com crianças autistas aqui. Tanto aqui em Maceió quanto fora, porque é uma raça que tem um nível de agressividade praticamente zero. Então, a criança ali puxa mais pesado e tal, e ele não reage. Inclusive, teve uma mãe, se ela estiver me escutando, ela vai saber da história, que o filho dela, às vezes, se escondia no armário, se escondia em casa, e ela mandava o cachorro procurar, o cachorro achava, sabe? Então, assim, gera uma conexão muito forte com a família, mas é uma raça que precisa de uma sociabilização melhor, passeando nas ruas, para ela destravar esse temperamento mais reservado que eles têm. Entendeu? É importante isso, né? Sim. Então, gente, a dica principal aqui dessa nossa fala é, antes de você escolher, né, uma raça, por exemplo, entenda as particularidades dessa raça. Sem dúvida. Né? E entenda se ela combina e ela casa com a sua família, para a gente depois não ter um problema. O que é que pode acontecer? Né? A família pegou um animalzinho que, no final das contas, não entende qual é a particularidade da raça do que você pegou e não se adapta à sua família. Né? E você não se adapta à raça, né? A sua família não se adapta à raça, a gente vai ter um problema aí. Porque quando o tutor pega um animalzinho, passa a ser responsabilidade daquela pessoa que pegou o animalzinho. Né? Passa a ser responsabilidade dela para o resto da vida. Exatamente. Né? Então, estudem bem a raça, gente. Estudem bem a raça que vocês vão pegar antes, né, que vocês... Né, se arrependam depois, sem entender o que é que vocês estão levando para casa. Né? Isso é importantíssimo. Né? Mas, falando do Shih Tzu, que é uma raça que eu amo, I love Shih Tzu, eles são muito fofos também. Então, vamos lá, doutor Manuel. O que é que normalmente você observa quando o animalzinho chega? Né? Tem algumas raças que você, esse aqui é mais complicadinho, a gente tem mais problemas, por exemplo, ou não tem... Hoje, na sua rotina, né? Porque a gente sabe que, dependendo da região onde a clínica está, vai ter raças que a gente atende, muito, né? Mas da localidade, os problemas que são diferentes, né? A gente tem unidade na Ponta Verde, no Barro Duro, aqui em Maceió. Então, os animais, as raças que a gente atende na Ponta Verde são mais raças de pequeno porte, né? Não que a gente não atenda de grande porte, atende também, mas assim, a gente atende mais raças de pequeno porte, animais que são mais adequados a apartamentos. Os animais que a gente atende no Barro Duro, a gente atende mais de grande porte. Na região da Ponta Verde, que é onde você atua mais, me diz quais são os principais problemas que você recebe. Ponta Verde, eu acho que a gente tem 2 casuísticas lá, que são extremamente assim, vistas na rotina da clínica, né? São animais de pequeno porte, de apartamento, né, que têm problemas de pele e problemas gastrointestinais, né? Eu acho que são 2 vertentes ali que a gente pega bastante na clínica. E os filhotinhos que chegam, esses são os principais problemas também que aparecem quando vem filhotinho. Isso, exatamente, né? Muito voltado para essa questão mais de problemas de pele e gastrointestinais também, né? Animal apresentando vômito, diarreia, né? Tudo em decorrência, às vezes, de questão alimentar, uma hemoparasitose também, que é a típica doença do carrapato, né? E problemas de pele voltados à questão de produtos de limpeza também, a gente pega bastante essa rotina. E quando a gente vai descobrir a causa base, é justamente essa, né, que eu comentei, né? Ou a questão alimentar, ou alguma hemoparasitose, que é a doença do carrapato, né, que causa isso também.
e também essa questão de contato com produtos que não são próprios ali para a espécie, né? Que não são hipoalergênicos, né? A gente vê Exatamente. muito isso. Quando hoje eu atendo menos, tá, gente? Mas quando eu atendia na rotina, eu atendia muita clínica dermatológica lá. E um dos bastante. fatores que dava, assim, um processo alérgico com uma frequência, assim, quase que 100% dos animais era água sanitária. E a gente vê, todo mundo usa água sanitária na limpeza da casa, né? Sim. E acabava que os bichos chegavam todos com alergia. E o tutor ficava agoniado, porque os bichos não paravam de se coçar e fazia lesões graves, assim. Em machinho, por exemplo, lesão no testículo, que fica sem pelo, Sim, que era sim. bem feinha, assim, por conta do uso da água sanitária, né? Então, só isso é importante, né, gente? Uma bobagem que o veterinário pode orientar vocês, né? E o fator alimentação, eu acho que é o primordial de tudo lá na nossa rotina, quando a gente vai descobrir a causa base, né? A alimentação é o princípio de tudo, né? Se você tem um animal, se você adota um animal, ou então você adquire esse animal, coloca na sua casa, você tem que focar na questão da alimentação daquele filhote, né? É super importante a ração voltada para filhote. Isso. Eu digo a ração porque a ração é o alimento mais completo, né? Ela vai suprir aquilo que realmente o animal precisa para poder se desenvolver, né? Se você foge daquele caminho, e você, por conta própria, decide alimentar o animal com um alimento natural ou um alimento que não é do hábito do animal, né? Ele vai desenvolver uma série de alterações ali que pode se direcionar para a questão dermatológica e também para a questão da alteração gastrointestinal, né? O animal apresenta vômito, apresenta diarreia, por ingerir aquele alimento que não é comum da rotina dele, né? Ainda tem uns problemas de emergência, né? Que a gente recebe com uma frequência até grande, né? Animais que o tutor deu a galinha, deu osso, chega lá na emergência. Osso. Chega lá na E a gente tá falando emergência. alimentar, mas às vezes eles também comem coisas inapropriadas, né? Brinquedo de criança, né? Isso. Meia. Isso, E exatamente. isso causa muito vômito, e quando vai investigar é por conta de uma coisa que não era para ter sido ingerida, né? Isso aí me leva para a nossa outra pergunta, né? Então vamos lá. Quais são as raças que vocês orientam, raças ou porte de animais que vocês orientam, né, que você orienta para convívio com criança, né? O que é que você orienta, assim? Tem raças específicas que sabem lidar melhor com criança, ou não, ou isso não tem nada a ver, não interfere? Me conta um pouquinho. A maioria das raças de companhia são muito indicadas, né? Como o grupo 9 na CBKC são as raças de companhia. Então, englobam várias, inclusive o Shih Tzu, que você gosta tanto, né? E algumas outras raças de pequeno porte. É mais fácil, como o cachorro é muito amigo, né, o melhor amigo do homem, a maioria se enquadra, é melhor falar das que não se enquadram. Então, assim, ter cuidados mas principalmente o Chow Chow, né, o Akita, essas raças maiores, eles, às vezes, até filhotinho, com 3, 4 meses, eles desenvolvem uma reação de agressividade. Filhote, você não espera ele ser adulto para ele ser agressivo, né? Então, tem que ter cuidado com essas raças mais desse estilo de raça, né? O temperamento tem um comportamento, do animal, né? O comportamento dele. Shar-Pei também, né? Shar-Pei, são todas vindas dessa mesma região ali. São raças chinesas, coreanas, elas têm essa particularidade, né? De ser um pouco mais agressivo quando sai da linha da zona de conforto. Né? Eu falei as que não podem. As outras, sempre é bom avaliar o temperamento do cão. Mas eu percebo que algumas pessoas que trabalham com essa parte de cães terapêuticos, né, eles usam muito o Golden Retriever, né, só que já é uma raça de porte grande e não tão adequada para apartamento. E, por isso, até algumas pessoas da área, psicólogos, que me indicaram essas mães de comprarem o pastor de Shetland, por ser uma raça com bom temperamento e um pouco menor. Então, até me surpreendi, porque não foi uma iniciativa da mãe, foi uma indicação da psicóloga para me procurar. E algumas outras, né? A Shih Tzu é uma raça, parece que foi feita para companhia, que eles são amor puro, né? O Spitz também é uma raça muito tranquila, mas tem que educar como o cachorro, senão eles ficam meio... Acha que é gente, né? Exatamente. Essa era uma coisa que eu queria falar. Ter a oportunidade de falar aqui nessa abertura que a gente tem para chegar ao público, de que cachorro é cachorro, né? Eu vi em outro podcast, cachorro é canes familiares. Então, eles têm as particularidades temperamentais dele e não devem ser criados assim, com tanta humanidade. A gente tem que dar amor, tem que dar carinho, tudo. Mas eles têm necessidades de treinamento, passeios e tudo mais, que não é só estar ali numa bolsinha ou estar paparicado com um lacinho que vai estar bem
psicologicamente. E os cães também precisam estar bem psicologicamente, né? E principalmente a atividade física, que faz também para o humano também, para eles, né? Tudo mais. Eu até falei em um outro podcast uma vez sobre isso, conversando aqui até com os veterinários, né? Referente a isso, assim. A gente, às vezes, está humanizando tanto isso. Isso é minha opinião, tá, gente? Isso, deixando frisado aqui, que é a minha opinião como veterinária. Né? A gente tem animais que a gente acabou humanizando tanto eles, que eles esquecem que são animais. Até a dificuldade de fazer coisas que normalmente os animais têm, eu falei, acho que foi com o nosso veterinário, que é da área de reprodução. Os animais, eles perderam isso eles não conseguem parir, alguns, né, que são tão humanizados que eles não conseguem parir sozinho mais. Sim. Eles não conseguem, eles perderam esse instinto de Sim. tão humanizado que a gente acabou, né, levando alguns animais, algumas raças, alguns animais que são tão que a gente está levando para dentro de casa, que é o comum hoje, né? Mas que a gente humanizou ele ao ponto dele perder esse instinto, né? Muito modificados. Desculpa, Manuel, lhe cortar. Raças muito modificadas para chegar num padrão de beleza, né? Exigido. Muitas raças braquicefálicas com focinhos muito curtos, olhos proeminentes, que acabam deixando a raça mais sensível para algumas coisas. Mas a CBKC, inclusive, e outros órgãos aí mundiais, de países de origem da raça, eles estão já se atentando a isso, né, tentando corrigir essas alterações, até para raças mais comuns, como o salsichinha, que a gente tanto conhece, o Dachshund. Já evitar pata tão curta, porque já pode dar um probleminha de coluna, essas coisas. Então, eles estão atentos a essa questão de padrão e saúde. Mudou né? tanto que agora está tendo que fazer o contrário. Fazer o contrário, exatamente. Exatamente. Essa questão que a Fabrícia falou é bastante vista também na rotina da clínica, né? Você colocar o animal numa zona de conforto, né? E esquecer que o animal ele deve ter os cuidados essenciais, né? Que é o passeio, o correr, atividades físicas, né? Que o animal deve fazer, mas às vezes o tutor ele esquece disso e coloca o animal, engloba ele nessa zona de conforto, né? Aí onde vem as comorbidades, né? Futuramente a gente nesses últimos anos a gente está pegando bastante, aumentou drasticamente, né, no nosso país essa questão de cães com comorbidades, né? Sobrepeso, né? Exatamente, em decorrência dessa humanização do animal, né? A gente às vezes esquece que o animal ele é animal, o humano é humano, né? E ele precisa ter essas atividades essenciais na sua vida que acaba não tendo, né? Sim, com certeza. Porque eu falei ansiedade porque a ansiedade já leva a uma lambedura de pata, a se mordiscar, então já leva a uma alteração de pele. Aí acaba virando uma cascata mesmo, né? Gente, então, pelo amor de Deus, permita que os cães e gatos sejam cães e gatos também. Isso, exatamente. Né? A gente tem que dar muito amor, muito carinho, mas a gente precisa permitir que eles, né, eles trabalhem os instintos deles também. Sim. Né? E aí diminui, né? A gente está num mundo tão louco, todo mundo com ansiedade, todo mundo com crise de ansiedade, até os bichos precisam passar por isso, não, por favor. É verdade, é verdade. Vamos para a nossa outra pergunta, já que a gente estava falando, a gente acabou desviando do assunto, desculpa. Foi. Mas a gente estava falando sobre crianças e raças. Sim. Né? Doutor Manuel, quais são os cuidados, e me diga quais são as principais emergências e causas de problemas que a gente recebe na rotina clínica no convívio? É ter atenção, tanto na criança quanto no animal também, né? Às vezes a criança em si, né, ela é superativa também e acaba estressando o animal. Isso ocorre principalmente mais com os gatos, né? Gato, a gente pega uma rotina também, período das férias, a gente começou a observar bastante que a gente pega muito gato obstruído, né? E quando a gente vai identificar a causa base, é época de férias, é época que as crianças estão em casa, né? Então isso acaba, e quando a gente vai buscar o motivo, está relacionado muito com o estresse que a criança causa a esse tipo de animal, que é o felino, né? Que quando ele se estressa, ele corre, ele tem essa, como é que se diz? Ele é mais favorável a obstruir, né? Nesse caso, né? Causar alterações relacionadas com o trato urinário, né? Ter essas alterações. Sim. Com relação à outra pergunta que você falou, foi em decorrência do convívio dos filhotes com crianças dentro de casa, o que pode causar... Outra questão também importante, né, é os brinquedos, né? A gente pega muito a casuística de animal com corpo estranho. E principalmente quando o animal ele tem acesso a esses brinquedos, né? Que não são brinquedos pets, né? São brinquedos que são para humanos, né? São acessórios também. Então, eu peço até que os tutores eles tenham bastante cautela com relação aos brinquedos que estão na casa, né? E que estão ali em contato com o animal e ter bastante cuidado. São brinquedos perfurantes, né?
que quando o animal engole pode causar um dano bem maior do que a gente possa imaginar, né? Levando até o animal a óbito também, se você não agir de forma rápida também, quando o animal ingere ingere desse tipo de objeto, né? Esses dias mesmo a gente teve um animalzinho que precisou ir para a endoscopia para tirar uma xuxinha de cabelo, né? Uma bobagem, né, que a gente acaba deixando em qualquer canto. Quem é mulher sabe que parece que tem um buraco negro, que todas as xuxinhas de cabelo do universo caem naquele buraco negro que a gente não encontra nunca. Então, cuidado, né, onde deixar quem tem animalzinho em casa e o animalzinho é um pouco mais agitado e ficar atento a essas coisas que ficam expostas e disponíveis, porque ele vai pegar. Ele não entende que não pode pegar, que não pode engolir, que não pode comer, né? Então, ficar atento a essas coisas, né, também. E se acontecer, agir o mais rápido possível, né? Porque quanto mais tempo você demora a ir ao veterinário, né, e ao atendimento clínico com relação a isso, né? Isso tende a piorar de forma muito rápida, né? O corpo estranho em si no organismo do animal, né? Pode causar até obstrução. Exatamente. Né? É algo estranho ali que o organismo ele tenta expulsar e às vezes ocorre a obstrução, que é o pior quadro em si, né? Quando ocorre a obstrução. A gente falando aqui, eu me lembrei de um caso de um tempo atrás de criança e pet, né? A criança dava escondido para o cachorro, era biscoito de chocolate. Então, ela comia biscoito de chocolate, era um dela e um do cachorro, um dela e um do cachorro. Daí a pouco chegou um animal intoxicadíssimo, na verdade. Ele chegou bem intoxicado, porque tinha comido, né, não sei quantos biscoitos de chocolate. E a criança, não, mamãe, eu não dei. Um perigo, não, mamãe, um perigo. eu não dei. E o animal chegou intoxicado, mas próximo a fazer edema de glote, por exemplo, né? Um animal bem inchadinho, o rostinho dele inchado. E ela, não dei, mamãe. E aí eu olhei assim, isso aí é importante, né? Até isso, bobagem, né? Que a gente acha, na verdade, que é bobagem. O animal ele pode ter uma intolerância, né? Uma intoxicação, né? É ruim, mas tem animais que, para eles, são muito mais ruins, né? Uma outra coisa que eu sempre falo quando eu entrego um filhotinho para uma nova família é a criança só colocar no colo com supervisão do pai. E, mesmo assim, o ideal é sentar no chão e brincar no chão, porque a queda da altura da criança pode levar a uma lesão grave, né? Pode fraturar uma patinha, se bater de cabeça, pode causar um trauma, né? Um TCE, alguma coisa mais grave ainda. Porque, igual aos recém-nascidos humanos, os filhotinhos ainda não estão com aquela moleirinha fechada, então o crânio ainda está sensível, né? Então tem que ter cuidado com isso. Aí vem aquilo que a gente estava conversando antes, né? Os Spitz. Os Spitz têm uns ossinhos que parecem de cristal, né? Sim. E eles estão a febre agora da nossa região, né? O que a gente recebe de Spitz. Então, gente, se tem criança em casa e tem Spitz, ficar atento, porque praticamente toda semana a gente recebe 1 ou 2 animais. Isso é dica e é atenção, né? A gente recebe praticamente por semana 1 ou 2 Spitz com fratura de braço. Sim. Né? É comum, acho que é uma das fraturas mais comuns que a gente tem hoje em dia, lá na El Bicho, principalmente na da Ponta Verde, né? Que tem muitos Spitz ali, porque tem muito apartamento e muitos animais de apartamento. Sim. Então, ficar atento, né? Ter cuidado. Pegou o animalzinho pequenininho, filhotinho, né? Ter esse cuidado. Não que grande não tenha que ter, né? Tem que ter também, mas o filhotinho é mais sensível ainda, né? Porque é muito pequenininho. Já teve animais que a gente precisou mandar fazer a plaquinha, porque não tinha para o tamanho do animal. Não existia. Né? Verdade. Evitar também essa questão não só da criança com Spitz no braço, né? Mas também o Spitz subir em cama, pular da cama, do sofá, né? Isso, acidente doméstico no geral, né? Exatamente, acaba machucando bastante a patinha, às vezes ocorre até de quebrar também o membro, né? É uma raça que tem um osso ali bem frágil, né? É da raça, doutor? Me dê uma dessa. Agora fiquei na dúvida. É porque é uma raça de um porte muito pequeno, então às vezes um filhotinho vai para a casa da nova família, às vezes com menos de 1 quilo, com 800 gramas, com 1 quilo, e a parte óssea ela demora a finalizar, a fechar a linha de crescimento, ao osso realmente ficar mais forte, então ele tem uma facilidade mesmo. Eu fico falando até os 6 meses, mas pode até acontecer depois. Mas nessa fase inicial, o cuidado é redobrado. Aí me lembrei agora de um caso recente, né? O meu sobrinho pegou um Spitz. Sim. Ele vai me ouvir falando desse caso. O meu sobrinho ele pegou para criar um Spitz, ele e a namorada. E ele me ligou desesperado, agoniado, porque no primeiro dia que o Spitz estava em casa, ele soltou no quarto, tal, não sei o quê, e o animalzinho foi roer um fio. Ó para aí, gente, como é danadinho. Foi roer um fio e levou um choque.
Não, ele roeu o fio a ponto de levar um choque. E aí ele caiu, desmaiou, só que ele estava em outra cidade, em outro estado. E ele, tia, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu digo, meu filho, eu não estou aí para atender e ver como é que o animal está. Corra com ele para uma emergência, né? Sim. Imediatamente. Mas isso aí, para a gente ter, pegou um animalzinho filhote, até essas bobagens que a gente nunca pensa que um animal vai Com roer o certeza. fio até levar um choque, né? Com certeza. Mas isso é importante Já que, também. já que a gente falou de tantos cuidados com filhote em casa, eu vou acrescentar mais 2, rapidamente. Cuidado com plantas, que a gente pensa que é inofensivo e tem plantas tóxicas. Escadas e casas de primeiro andar, que também vai para a mesma questão da queda do braço, né? E uma outra situação, piscina. Né? Piscina, eu também sempre alerto. Quem mora em casa é bom ter cuidado com piscina, porque às vezes o pessoal vai dormir, deixa o filhotinho no jardim à noite, não vê. Pode acontecer um acidente. Né? Então, se tem piscina, é bom que o cachorro fique dentro de casa ou faça um canil seguro para ele. Bem lembrado, já recebemos emergências, todas essas. Já Todas essas, né? Puxando um adendo aí para que o Hugo falou, né? A questão de você que está adquirindo o seu animalzinho pela primeira vez, é um filhote, né? Com relação às plantas tóxicas, tentar manter essas plantas suspensas, né? Não só as tóxicas, como as outras também, né? Porque o animal é filhote, ele é curioso, ele quer comer aquilo que não deve, né? Então, ou seja, é um filhote, é um bebezinho e está conhecendo ali o mundo também, né? Então, ele tende a ir lá, conhecer, mexer até no adubozinho, que também tem componentes ali que são contaminantes, né? E tóxicos também. Sim. Então, só o fato do animal fazer buraquinho ou tocar naquele adubo ali, ele pode também entrar em um estado de intoxicação, né? Sim. Não só pela planta em si. Bem lembrado, né, gente? Porque quem não tem o hábito de criar animais, tem algumas coisas que a pessoa nem se atenta, né? É verdade. Como essas emergências que podem acontecer. Né? Evitar as plantas tóxicas, né? Escolher plantas que não causem toxicidade do animal também é um fator super importante, né? A gente tem uma casuística aqui na Ponta Verde pouco comparado a locais de interiores, né, que acontecem mais isso, intoxicação por planta tóxica, né? E planta tóxica não é planta que difícil de achar, não. Tem muitas plantas ornamentais que a gente acha bonito e tem em casa que a gente nem sabe que mas são, tem muitas são tóxicas. mesmo. Exatamente. Então tem bom até as consultar coisas no antes. dia a dia, né, que a gente até falou recentemente, fez alguns vídeos sobre isso, para ficar atento, né? Porque filhotes são mais curiosos. A gente teve animais chegando lá intoxicados por casca de macaxeira e por casca de batata doce. Então, coisa que é da rotina, da comida de todo mundo em casa. Sim, então, descasca a macaxeira e a batata doce, colocou no lixo, o animalzinho foi lá e acabou comendo. E teve intoxicação por esses 2 fatores. Sim, então, isso sim. é também lembrando, né, gente? Voltando, mas vamos voltar aqui para nossos cuidados com filhotes. Né? A gente se empolga e começa a falar e vai 3 entrando em outros... veterinários, um dono de canil. Vai muito entrando em assunto. outros assuntos, a gente passa o dia inteiro aqui falando de bicho. E agora, né, para finalizar aí as nossas conversas, como escolher um canil, né, de procedência? O que é que a gente tem que olhar quando a gente vai escolher um animalzinho que seja comprado, né, de canil? O que é que a gente precisa ver? Qual é a procedência do canil? O que é importante a gente ficar atento nesses canis que a gente vai escolher esse animal? Sim. É muito bom avaliar o histórico do canil, né? Se possível, até conversar com um cliente que já comprou de lá para pegar referências, né? Porque hoje em dia a internet aí divulga muito, a OLX, essas coisas, tem que ter muito cuidado. No meu caso, eu sou proprietário do canil e sou veterinário, né? Eu crio há muitos anos, mais de 15 anos que eu crio cachorro, então tenho uma vasta experiência, tenho muitos clientes satisfeitos, então é bom pegar esse tipo de referência, porque criar cachorro não é só acasalar um com o outro. Por isso que a gente fala tanto quando vende, para castrar no futuro, né? Porque o acasalamento ele deve ser planejado, né, para evitar doenças futuras, fazer um acasalamento correto. Tem muitas raças que têm testes genéticos para evitar doenças, exames preliminares antes de acasalar, como o Golden, por exemplo, tem que fazer chapa de displasia. Então, assim, é bom você estudar sobre a raça que você quer e buscar um canil de referência, porque esse criador ele vai atrás das melhores linhas de sangue, livre de algumas doenças, e a gente, como trabalha com ser vivo, a gente não está livre de tudo, então, mesmo comprando bons cães, tem que fazer os exames antes dos acasalamentos, né? Um canil que vai vermifugar para o seu cão vir saudável, um canil que vai usar vacina de qualidade, as iniciais, né? Porque as demais já vão ser feitas na casa nova, com o veterinário de confiança. Fazer um pré-natal bom. Fazer um bom pré-natal, exatamente. O meu é perfeito, porque eu sou veterinário e sou de diagnóstico primário. Então, os meus ultrassons, eu fico ali o tempo todo acompanhando para ter um acompanhamento, né, dos partos, né, mais humanizado, para a cadela estar ali
você suprir as necessidades que ela venha a ter naquele momento, né? E tudo isso até para você ter uma atenção no pós-venda, né? Que é muito importante, porque muita gente, não, às vezes, é a primeira família, o primeiro cãozinho, então ele vai ter muitas dúvidas, tanto em relação ao veterinário, que é muito importante o veterinário falar, mas o criador, com experiência, se for veterinário, melhor ainda, ele vai saber informar algumas coisas do cachorro, porque ele conhece a família, conhece os pais, ele viu nascer, ele acompanhou até te entregar. Então, tem muito veterinário que pega ali o cachorro já na emergência e não sabe tanto o histórico. Então, né, é importante aliar a conversa com o criador com o veterinário. Às vezes, até colocar os dois em contato para ter um bate-papo. Né? Isso. Isso é muito importante. Certo. E, doutor Manuel, para finalizar minhas perguntas a você, me diga o que é que você observa nos animais quando ele chega para atendimento, né? O que é importante ser de um canil de procedência? O que é que eles têm quando ele chega que você acha, eita, esse canil realmente não é um canil legal, ele acabou pegando de um canil que a procedência é duvidosa? A principal questão é a vacinação, né? Que é super importante em filhotes, né? A gente vai checar se as vacinas estão em dias, né? Se foi feita a primeira vacina nesse canil, né? A vermifugação também ela é extremamente importante, né? Se esse animal ele deu início a se foi iniciada a vermifugação nesse canil, certo? Se não, a gente entra com o protocolo novo, né? Inicia tanto de vermifugação quanto de vacinação. E só reafirmando aqui, frisando, né? Vacinem os seus filhotes, né? Quanto certeza. mais vacina, melhor também para ele, né? Para o desenvolvimento do filhote e evitar que ele contraia alguma doença viral, né? Ou transmita para outros também. Falar certo? sobre o preventivo, né? Outra coisa que, né, só complementando, é a alimentação, né? Isso é Sim. importante, né? Até isso a gente tem que ficar atento, né? Se a ração é de qualidade. A ração que o canil está dando é uma ração de qualidade, porque o animalzinho ele já vem comendo alguma ração, né? Normalmente a gente separa a mãe do filhotinho quando o filhotinho já iniciou a alimentação, né? Sozinho, Sim. não está mais mamando, já está comendo ração. Então, a ração que ele estava comendo lá era boa, Sim. né? Não era, porque isso vai suprir aí algumas necessidades do animal e manter a saúde do animal bem também, né? Só complementando uma coisa que o Manuel falou, é que a importância de terminar as vacinas para sair na rua, né? A gente não chegou a falar disso, mas é uma coisa bem que todo veterinário tem que explicar, que terminar o protocolo vacinal para estar liberado para passear. Porque as doenças virais, elas são transmitidas até pelo ar, pelo sapato sujo, pela rua suja que passa animais de rua, né? Aqueles animais que não estão com essa proteção. Então, um filhotinho sem vacina ir para a rua é muito perigoso. A gente fala muito isso quando a gente recebe, principalmente nas consultas, né, pediátricas. Só vai estar liberado depois que tomar todas as doses da vacina. Só vai estar liberado. Aí os tutores querem morrer, né? Porque os bichos estão cheios de energia, querendo correr em casa e só vai poder passear depois que terminar todas as vacinas. Sim. Isso a gente fala sempre. E não burlar isso, pelo amor de Deus. Né? Não minta para o veterinário. Verdade. Então, gente, querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de abordar? Eu vou falar mais uma. O Manuel falou já sobre a doença do carrapato, mas os principais achados assim de um filhotinho que acha que não foi é ter parasita externo também, que é a pulga e o carrapato, porque né? o carrapato, a pulga vai dar problema de pele, né, vai dar irritação, coceira, e o carrapato transmite várias doenças que podem afetar diretamente o filhote, fica, né, sem apetite, vômito, diarreia, enfim, e tem que ser tratada. Ela não cura sozinha. Então, se o cachorro tem carrapato, ele pode desenvolver essa doença e tem que procurar o veterinário, né? E acaba baixando a imunidade, só complementando, né? Um animalzinho estressado por conta de parasitas externos, ele acaba baixando a imunidade e ficando mais susceptível às doenças virais que são comuns no filhote, Sim, né? com certeza. Isso é importante também. Exatamente. Usem os preventivos para não adquirir a doença do carrapato, né? Para proteger o animal. O tutor, às vezes, não faz uso, né, desses medicamentos para poder evitar que o animal contraia, né? E acaba que, às vezes, o animal ele pode contrair, né? E isso piora bastante o quadro do animal, né? Então, usem coleira também, certo? Coleira repelente. A leishmaniose, ultimamente, esses últimos anos, ela tem aumentado também absurdamente na nossa rotina, né? A gente perdeu a nossa maior arma, né, contra a leishmaniose, que era a vacina, né? E agora a gente tem as coleiras, os repelentes, certo? Para poder utilizar no seu animal. Não esqueça dessa doença também, a leishmaniose, que ela é super importante, né? Excelente colocação. A gente falando só de filhotinho, mas tem que prevenir desde filhote, né? Desde filhote até Usar a idade repelente, adulta, né? Isso tudo é importante de filhote à vida adulta. Né? Ou o repelente mensal ou a coleira que
tem coleiras aí que duram até 6 E meses. principalmente nessa região, que é uma região litorânea, né? Aham. Que a gente vive, e principalmente nos outros litorais, onde tem uma incidência muito grande de mosquitos, né? Sim. Então, os animais eles são facilmente contraídos com a leishmaniose. Então, o que a gente puder fazer para poder evitar em prol do animal é o melhor, né? Então, lembrando, gente, todas essas informações, né, inclusive para repelente, vermífugo, proteção contra ectoparasitas, que são os carrapatos, pulgas ou até mesmo mosquito, é ideal que você procure o veterinário para que ele oriente, porque tem a idade que o filhotinho pode iniciar esses tratamentos, tá? Exatamente. Então, a gente precisa ficar alinhado com o veterinário. Não saiam por aí, pelo amor de Deus, comprando tudo sem saber se o seu Eu animal passo todas pode. essas informações para os meus clientes, mas é tanta informação que às vezes eu fico, meu Deus, é muita coisa. Então, a importância de procurar um profissional, um médico veterinário, para tirar as dúvidas e, com certeza, o médico veterinário vai orientar para cada uma delas, né, na fase correta. Eu tenho até uns Exatamente. clientes que fazem bem assim, olha, ela é a pediatra do Bob. Tipo, os animaizinhos, eles chegam bebezinhos e a gente acaba acompanhando ele a vida inteira, né? Com Para os certeza. tutores, a gente é pediatra deles para sempre, Sim, né? sim, com certeza. E aí, gente, é isso. Que tem mais alguma observação que a gente esqueceu de falar? Não, acho que agora Eu acho que só uma questão importante também, né, que a gente trabalha muito isso lá na clínica, é a questão de que o vermífugo é medicamento, né? A gente também não pode estar vermifugando o animal toda hora, todo momento, né? É importante um Ser parasitológico orientado, de né? fezes, é importante ir ao veterinário para poder ter essa orientação, né? verdade. Basicamente. Eu falo muito, eu já ia cortar o Manuel de novo. E ele falou do parasitológico de fezes, mas para entender qual é o tipo de verme, né, Manuel? Exatamente, eu acho que é o exame assim que o veterinário solicita, que é de eleição para poder saber o que é que está acontecendo com o animal. É o exame de Isso. rotina parasitológico de fezes, Isso. né? E com esse resultado é que vai passar o vermífugo mais adequado para resolver a situação. Porque tem vários vermífugos com drogas distintas para vermes Exatamente. diferentes, né? Então, Isso não é qualquer vermífugo para resolver. E por né? isso que tem que procurar o Por veterinário, isso para a que tem que gente procurar o poder orientar da veterinário. melhor forma, porque cada caso é um caso diferente. Sim, né? Cada sim. paciente é um ser só. Com E é certeza. isso, gente. Eu queria encerrar. Primeiro, quero agradecer a vocês, né? Quase que não consegue juntar, mas a Foi. gente conseguiu, finalmente. Fico muito feliz em receber vocês aqui, né, no nosso Papo é o Bicho. Então, sou muito grata pela vinda de vocês. Quero agradecer a vocês e falar para você, tutor, se tem alguma dúvida, né, que você precise tirar, se tem alguma coisa que você queira que a gente aborde, a gente está aqui para isso. Esse Papo é o Bicho é para você, tutor, que quer tirar todas as suas dúvidas no mundo pet. Tchau, até a próxima!